Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco e já quero deixar aqui reforçado que o doutor Fernando vai ter que voltar depois com outro tema, ou até mesmo com esse, porque a gente não vai conseguir esgotar tudo hoje aqui, né? Porque é um tema que abrange muita coisa, é bem complexo. Às vezes as pessoas falam assim, anemia como algo muito comum, né, doutor? Assim, algo muito esporádico, mas que, na verdade, existe uma infinidade de situações aí que envolve essa patologia, essa doença. E, para você aí que não sabe do que nós estamos falando, é sobre o que você precisa saber sobre as anemias, tá? E nós já estamos aqui no terceiro bloco. E para a gente dar continuidade, doutor, eu queria saber o seguinte: uma mãe com anemia congênita, obrigatoriamente, ela vai transmitir essa anemia para o seu filho? O senhor falou um pouquinho sobre essa anemia congênita, mas eu queria que o senhor explicasse com mais afinco assim, sobre essa situação, se ela vai ou não transmitir para o seu filho, se obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente não, tá? Vejam, uma mulher que tiver anemia falciforme, como eu falei, ela vai ter 2 hemoglobinas S. Então vai depender de como o homem que ela vai ter o filho. No caso, estou falando de uma mulher, né? Então um homem. Então vamos imaginar que ela tenha um filho com um homem que tenha as hemoglobinas normais, A. Então, como ela só tem S, ela vai mandar o S. Como ele só tem A, vai mandar o A. Então, essa combinação de um A com um S, ou seja, de uma normal com uma doente, né, faz o que a gente chama de AS. Isso é traço de anemia falciforme, não é a anemia falciforme. Portanto, é uma pessoa que ele pode levar a vida normal, pode até ser doador de sangue, tá? Ele vai ter traço de anemia falciforme. Então, uma mulher que tiver anemia falciforme, tiver com um homem que for normal, todos os filhos dele vão ter traço de anemia falciforme. A outra situação é a mulher tem o traço de anemia, tem a anemia falciforme e o homem, aliás, a mulher tem anemia falciforme, SS, e o homem tem traço de anemia falciforme, ou seja, ele tem um A e um S, uma normal e uma doente. Como a mulher só tem doente, ela vai mandar sempre o S. Aí vai depender. Se vier um espermatozoide com a hemoglobina A, que é normal, vai dar AS, ele vai ter traço. Se vier uma com S, ele vai ter S, vai juntar com S da mulher, vai ter uma criança com anemia falciforme. Então, nesse segundo caso, se o homem tiver traço de anemia falciforme e a mulher tiver anemia falciforme, existe 50% de chance da criança nascer com anemia falciforme e 50% de chance da criança nascer com traço de anemia falciforme. E se os dois tiverem anemia falciforme, tanto o homem quanto a mulher, aí 100% todos os filhos deles terão anemia falciforme. Vale dizer que isso é determinado, bom, eu como acredito em Deus, para mim é Deus, né, que determina essas coisas, porque às vezes a gente tem, por exemplo, um casal, todos os dois têm traço de anemia falciforme, aonde quando eles vão ter, se eles tiveram um filho, tem 25% de chance de nascer uma criança com anemia falciforme. A gente tem, por exemplo, casais que têm 3 filhos e todos os 3 nascem com anemia falciforme. Mas as chances são essas que eu falei. Então, nem toda mulher com anemia falciforme vai transmitir, vai depender muito do tipo de hemoglobina do pai para poder saber o que vai acontecer. É importante o senhor falar, achei interessante quando o senhor falou assim a respeito de Deus, né? Porque a ciência ela é assim um leque muito grande, né, doutor? Então a gente nunca consegue assim dizer assim 100%, né? Não, 100% vai acontecer isso, não, porque existe uma outra autoridade aí no meio disso tudo, né? Que pode determinar qualquer uma das situações, né? Com certeza, que sabe tudo, né? E ele que determina. Doutor Fernando, vamos explorar um pouco mais aqui a anemia por deficiência de ferro. Eu acredito que seja a mais comum, né? A mais frequente. E nós falamos aqui o que é, como que se dá. Agora é importante orientar para se evitar de uma anemia ferropriva surgir. Como é que as mães, as familiares, ou até os profissionais de saúde também podem partir para a instrução, para tentar evitar de desenvolver anemia ferropriva?
Olha, basta que você tenha... Hoje, a gente tem condições de saneamento muito boas na nossa cidade, né? Até um parênteses aqui, que às vezes as pessoas falam, doutor, mas a gente não... As mães têm aquela concepção de querer dar remédio verme para as crianças, enfim. Hoje em dia está acabando muito isso, porque na medida que você melhora as qualidades do saneamento básico, né? A gente no consultório, acho que você também deve ter essa experiência, é muito difícil hoje a gente pegar uma criança, uma pessoa que tenha algum parasito, né? A gente encontra ainda algum protozoário, como a ameba e giardia por causa da água, mas enfim. Mas é muito raro. Então, afastando isso, quer dizer, que a criança não tenha nenhuma parasitose, você tiver uma boa condição de saneamento, ou seja, um destino adequado aos dejetos, né? Lavar sempre as mãos, que agora, inclusive, com essa Covid está sendo muito reforçada essa ideia, e ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação que você tenha as carnes vermelhas, como eu falei, beterraba, os vegetais de folha verde escura, né? Comer fígado de boi é muito saudável, pelo menos uma vez por semana, tá certo? Também vale lembrar que aqueles pacientes que não vegetarianos, que não comem a carne, mas, nesse caso, você reforça mais, então, a sua dieta com beterraba, com esses vegetais que eu falei, procure ingerir alimentos ricos em ferro, existem leites em pó aí que são ricos em ferro, todo alimento é enriquecido em ferro, é nessa maneira, então, que você pode prevenir e não ter anemia, né? Anemia ferropriva, por deficiência de ferro. É muito frequente a questão do tratamento de as pessoas, até os profissionais de saúde, intencionarem partir para o tratamento medicamentoso, né? Mas o tratamento, as propostas que o senhor deu aí agora, é assim, não medicamentosos, né, esse tratamento, e que sabe-se que é eficaz, né? Com certeza, né? Inclusive, sempre que a gente prescreve a medicação em paciente com anemia ferropriva, a gente sempre reforça e dá a orientação da dieta alimentar, que é o mais saudável. Vale dizer que quando a gente vai tratar uma anemia falciforme, uma anemia ferropriva, por deficiência de ferro, né? Às vezes a criança não melhora muito porque o tratamento correto você deve fazer durante 90 dias, tá certo? A medicação ela deve idealmente ser tomada 1 hora antes da refeição, ou seja, 1 hora antes do almoço, 1 hora antes do jantar. Se houver uma intolerância, meia hora, mas sempre antes do almoço, antes do jantar, durante 90 dias, que é quando a gente consegue, então, manter uma quantidade normal para depois fazer um tratamento de manutenção. E, às vezes, a gente vê que essa anemia é causada, no caso de mulheres, né, por uma perda excessiva de sangue, né, no fluxo menstrual. Então, a gente tem uma maneira mais ou menos prática de saber isso, se uma mulher houver necessidade dela trocar um absorvente com menos de 3 horas, por ele estar muito encharcado, ou se houver a necessidade de, durante o ciclo menstrual dela, ela tiver que trocar mais do que 21 absorventes por estarem sem condições de uso, provavelmente essa paciente vai ter anemia. Então, é uma dica que a gente deixa aqui para os colegas, para as pessoas, ter essa ideia. Então, nesse caso, a gente precisa o quê? Eu estou com uma paciente que está perdendo sangue e tem anemia, então eu preciso fechar a torneira, que é uma coisa muito importante de lembrar nas anemias, tá? É que a gente sempre tem que fechar a torneira, ou seja, tratar a causa, né? Então, a gente faz, por exemplo, a gente encaminha geralmente para o ginecologista, né? Para a mulher ficar de 3 a 6 meses sem menstruar, para a gente poder, então, entrar com o medicamento e ter condições de recuperar a paciente. Depois, fazer um tratamento ginecológico para ver se consegue diminuir esse fluxo de sangue, né? É a mesma coisa nas emergências. Às vezes você tem anemia também agudas, né? O paciente leva um tiro, leva uma facada e o paciente choca na tua cara ali. A importância aí da transfusão de sangue, né? Você vê o paciente quase morrendo, daqui a pouco você faz 1, 2, 3 bolsas de sangue e o paciente volta à vida de novo. É uma das coisas interessantes das transfusões de sangue, que é um dos tratamentos de anemia, dependendo dessas anemias muito intensas, né? Não existe um padrão para transfusão de sangue, tá? É muito variável. Mas, em princípio, se eu tenho um paciente com menos de 7 de hemoglobina, eu tenho que começar a pensar em transfusão. Vai depender muito da causa da anemia. A gente já teve paciente, por exemplo, com 6,7 de hemoglobina, mas era uma paciente de um fluxo menstrual intenso, ela já tinha parado de menstruar, então, nesse caso, a gente consegue, com o medicamento, né, que a paciente consiga recuperar o sangue sem haver necessidade de transfusão de sangue. Mas lembrar que transfusão de sangue é um dos tratamentos também para as anemias, né? E, doutor, assim, o senhor começou a falar, e essa é a próxima pergunta aqui, o que mais é indicado em caso de anemia em relação à transfusão sanguínea? O que me indicaria mais, né, a respeito disso?
eu tenho anemia e o que pode me levar a precisar da transfusão sanguínea? Olha, o parâmetro sempre é hemoglobina, tá? Então, não existe um parâmetro, por exemplo, em princípio 7, mas, por exemplo, existem pacientes que têm alguma cardiopatia que ele não vai ficar bem com menos de 10 de hemoglobina. Existem alguns pacientes, inclusive nossos lá, que fazem, às vezes, um acidente vascular por uma hemoglobina baixa que a gente deve manter em 10. Então, nesses casos, por exemplo, o paciente nosso, nesse exemplo que eu estou falando, que tem anemia falciforme, a gente consegue manter em 6, 7, mas existem pacientes que já tiveram, né, algum acidente vascular, que é uma das coisas que pode acontecer no paciente da falciforme. Então, nesses casos, a gente vai manter em 10. Então, se tiver 7, 8, 8,5, eu já vou ter que fazer transfusão de sangue. Então, não existe um parâmetro muito delimitado. Agora, em princípio, no geral, a gente considera 7 um ponto de corte razoável, mas não existe assim um número matemático, olha, até aqui faz transfusão, daqui não faz. A gente avalia muito a clínica do paciente, né? Então, às vezes, o paciente tem paciente, por exemplo, que tem uma anemia crônica, às vezes ele tem uma hemoglobina baixa, mas ele está bem, ele não está cansado, ele está conseguindo desempenhar suas atividades normais. Esse paciente eu posso tentar tratar clinicamente sem transfusão. Na verdade, a transfusão é a última coisa que a gente pensa, né? Ou seja, é a última arma que a gente tem. Então, a gente não deve ser o primeiro pensamento fazer. Deve analisar, cada caso é um caso. A gente deve analisar os sintomas do paciente, porque a clínica sempre é soberana. Então, se a gente observa que o paciente está instável hemodinamicamente, independente do nível de hemoglobina, eu vou fazer uma transfusão nesse paciente, às vezes, no nível mais alto. Se tiver um paciente que eu observo que ele está clinicamente estável, posso segurar ele com nível mais baixo de hemoglobina e, naturalmente, eu vou fazer uma transfusão com nível mais baixo de hemoglobina. Gente, parece que o doutor Fernando ele vai lendo assim, os pensamentos da gente, porque quando ele vai falando, aí eu fico, não, peraí. Aí ele vai respondendo, assim, parece que ele está lendo assim, a ansiedade que a gente tem assim, de saber mais sobre aquela questão, ou uma coisa vai puxando a outra, né, doutor Marcos? É verdade, verdade. Tem até, aproveitando também, doutor Fernando, tem até uma pergunta do telespectador que está interessado em saber o seguinte: se com plaquetas abaixo de 40 mil e com anemia, se precisa fazer biópsia da medula óssea, né? Essa pergunta da telespectadora da Joana, ela quer saber isso. Olha, precisa. Depende muito da história clínica do paciente, né? Em princípio, um paciente com anemia, com plaquetopenia, eu devo pensar pelo menos no mielograma, tá? Mielograma é um exame que a gente faz da medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso, né? Aquilo que a gente conta. Então, existe um exame, a gente consegue enfiar uma agulha dentro do osso, puxar um pouco daquela massa, que é a medula óssea, fazer um exame chamado mielograma, que é o primeiro exame que se faz, e às vezes, baseado nisso, ele pode vir, sim, a necessidade de fazer uma biópsia de medula. Mas, assim, a gente tem que avaliar caso a caso, ver a causa, se a gente não descobre a causa da plaquetopenia, né, a causa da anemia, às vezes vai depender muito da causa, não é dogmático assim. Mas é um paciente que, seguramente, a depender da história clínica dele, pode sim ter indicação de fazer uma biópsia de medula óssea. Agora, outra questão, nós estamos falando aqui a respeito de doação, né, transfusão. Uma preocupação sempre, eu observei muito isso nos hospitais, os familiares perguntarem, mas se fizer transfusão vai aparecer isso e aquilo. Riscos eminentes de uma transfusão, doutor, o que pode acontecer? Olha, existem sim, tá? Existem desde riscos imediatos a tardios. A gente não esquece que uma transfusão de sangue é um transplante de células vivas, né? Acho que é o transplante de maior sucesso que existe no mundo, mas é um transplante, tá? E a gente que trabalha, por exemplo, com sangue, eu costumo brincar isso com a minha colega, a doutora Socorro Leão, que a gente tem muito medo de transfusão. Eu, particularmente, tá? A gente tem, porque existem uma série de situações, desde doenças que a gente possa pegar, situações, às vezes, da própria transfusão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É um produto difícil para a gente conseguir, não é fácil, tá? Então, a gente costuma dizer assim, olha, gente, sangue não é soro glicosado, que qualquer um, põe um soro. Não, transfusão tem que ter indicações, é um assunto, né, que foge um pouco aqui do tema, mas que muito sério, tá? E que a gente tem que ter muito cuidado. Tá certo? Então, a gente tem que ter critérios bem definidos, critérios clínicos, critérios laboratoriais,
para indicar uma transfusão de sangue, porque realmente existem riscos tanto de imediato quanto tardios, tá? Riscos até que podem levar até a tirar a vida do paciente. Doutor, e quem tem anemia, pode fazer transfusão de sangue? Pode doar sangue? Olha, quando você tem, depende muito da causa, né? Quem tem anemia, em princípio, não pode doar, mas a gente pode preparar, acontece muito no hemocentro, às vezes a pessoa vai doar sangue e a hemoglobina está abaixo dos parâmetros exigidos pela legislação brasileira para doação, que é, as mulheres têm que ter uma hemoglobina acima de 12,5 e os homens têm que ter uma hemoglobina acima de 13,5. Então, veja, um paciente que tiver, por exemplo, uma hemoglobina de 12, ele ainda não é considerado com anemia, mas ele não pode doar sangue. É como eu costumo dizer, olha, você tem sangue suficiente para você, mas não tem sangue para dar para outra pessoa. Mas quando está um pouco abaixo, a gente vai lá no Hemopa, a gente inclusive avalia esse paciente, investiga, tenta descobrir a causa da anemia desse paciente, corrige, se for possível, a gente corrige aquela causa e o paciente vai poder doar depois do tratamento, né? Mas ele com anemia não pode doar sangue. Agora, quem tem anemia, doutor, tem que ter alguns cuidados, tem alguma restrição de atividade física? Como é que se trata, como é que se orienta esse paciente uma vez diagnosticado com anemia? Isso, olha, depende muito, tá, do nível de hemoglobina. Então, quanto mais baixa a hemoglobina o paciente tiver, mais restrições ele vai ter. Então, por exemplo, se um paciente está com 6,5 de hemoglobina, esse paciente não pode fazer exercício, por exemplo, porque o que está acontecendo? Como a gente explicou, né? Ele tem 6 para fazer o trabalho de 12, então o coração dele vai estar acelerado, ele vai ter que bater mais rápido para fazer o sangue circular mais rápido, para aquelas 6 fazerem o trabalho de 12. Aí vou dar uma sobrecarga para esse paciente, fazer esse paciente correr, fazer um exercício físico? Não. Às vezes a gente recomenda até ter cuidado em subir escada, se ele morar numa casa, faz uma série de restrições, mas elas sempre vão estar associadas, atreladas à hemoglobina do paciente. E também tem paciente que tem anemia crônica, né? Às vezes eles estão melhores adaptados, às vezes tem paciente que tem, por exemplo, 9, 10 de hemoglobina que consegue até correr, porque ele já está acostumado. Mas existem restrições sim, deve ser analisada caso a caso, mas em princípio assim, a fazer grandes esforços, atividade física, às vezes o paciente nem consegue chegar a fazer. A gente sempre tem essas recomendações de ter esse cuidado com esses pacientes. Eu vou ver se o Marcos não está com anemia, viu, doutor? Porque parece que ele não quer fazer atividade física. Aí eu tô começando a achar que tu está com anemia. Será que está com anemia? Fazer teu exame. E aí? Porque ele falou que as pessoas que são moreno claro, fica mais característico, aparenta ter uma anemia. Então, eu sou moreno claro e dá moreno claro, aí, doutor. Gente, o programa está já finalizando. Eu queria já, assim, sem palavras, para agradecer ao doutor Fernando. Eu sei que o dia dele é bem corrido, né? Não é fácil se desvencilhar ali de algum trabalho para poder estar aqui, mas eu tenho certeza que o que o fez vir aqui hoje é justamente esse carinho que ele tem de estar sempre passando informações, né? De estar sempre explicando para as pessoas o que há de importante mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, acredito que o que impulsionou ele a mais vir isso foi essa questão de estar passando as informações. Então, doutor Fernando, muitíssimo obrigado. Eu deixo aqui assim, o meu eterno carinho e respeito pelo senhor e que mais vezes o senhor possa vir aqui no programa, né, doutor Marcos? Claro, assim, é uma gratidão, assim, lembrar que nós já estamos há algum tempo tentando trazer o doutor Fernando aqui, né? Verdade. Circunstâncias outras que não convém, mas valeu a pena esperar. Hoje eu recordei de aulas de medicina aqui na faculdade, doutor Fernando. Então, parece que ouvindo professores explanando aqui. Muito bom a sua presença aqui no programa, nos honrou. Certamente o nosso telespectador está terminando de assistir o programa aí, foi muito beneficiado. Então, a nossa gratidão por que o senhor atendeu esse convite e deixando já aberto aqui outros convites também para dar continuidade nessas discussões. Olha, eu que agradeço, foi uma honra para mim estar aqui, tá? É um programa que tem já de grande credibilidade, né? Eu queria também, na oportunidade, parabenizar vocês, primeiro pela iniciativa, né, de aproveitar, né, dizer que a conquista que foi esse programa, né, dada a grande
audiência que tem e a credibilidade, né, dos profissionais que já me antecederam e vieram aqui, o cuidado que vocês têm em selecionar isso, né, e é muito bom para a região. Então, a gente, assim, aproveitar que tem esse espaço, né, que não é fácil, para dar uma oportunidade dos profissionais de saúde falarem aqui, e com certeza as pessoas aprendem muito também. Então, eu é que me sinto muito honrado de poder estar aqui nesse momento, falando com vocês nesse programa, nesse ambiente familiar e muito gostoso que é aqui a TV Kairos. E, na verdade, assim, o doutor Fernando, ele assiste os programas, viu? Sempre ele me manda ali uma mensagenzinha. E eu também quero mandar um abração aí para o pessoal lá do Hemopa, do Hemocentro, né, doutor Fernando, lá, a doutora Socorro Leão, sempre me manda umas carinhas assim, que ela está assistindo o programa. Então, um abraço aí para toda a equipe do Hemocentro. E para você que precisa de uma avaliação, né, de uma consulta clínica, o doutor Fernando, ele atende lá na Medical Center, na sala 101. Está passando aqui embaixo o telefone, vocês podem estar agendando. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito, muito bem cuidados e muito bem assistidos. Então, muito obrigado a todos vocês, telespectadores, que estiveram conosco até agora aí. E fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.